Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Chaves, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investimentos em renda fixa, como CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA e etc. Tá? Existe alguns impostos aí que todo investidor deveria saber. E esse imposto que nós vamos conversar agora aqui é sobre o IOF, né? Então, de repente, se o investidor pôr seu dinheiro em um CDB e ele deixar o dinheiro em curtíssimo prazo, de repente ele pode ter até rentabilidade negativa. Então, eu vim aqui através desse vídeo mostrar para vocês o quanto que é esse imposto e o quanto ele pode comer toda a sua rentabilidade se você não esperar por um certo tempo com esse dinheiro lá dentro do investimento em si, específico, né? Então, é um investimento de renda fixa, parece ser simples, mas por trás de tudo isso tem vários fatores que todos os investidores deveriam saber e para que esse investidor fique mais ciente do que ele pode perder ou não aí no curto prazo investindo em tais títulos específicos, tá? Mas antes daí da gente ir para a tela, para me mostrar todo o conteúdo, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, dá o joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas, principalmente para aquelas pessoas ainda que estão iniciando no investimento, que ele está começando a investir em títulos de renda fixa. É importante ele saber todo esse conteúdo, pelo menos aí é uma noção básica aí, para que ele não saia depositando dinheiro em bancos, investindo no CDB, no Tesouro Direto, no LCI e sacando aí no curto prazo, tá? Eu vou pedir agora para rodar a vinheta. Vamos lá, pessoal, então aqui para o conteúdo, tá? O que é o IOF, tá? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Então, a gente lendo aqui no pé da letra, tá? O Imposto sobre Operações Financeiras, tá? IOF, é um tributo que incide sobre os rendimentos das aplicações financeiras e ocorre nos resgates efetuados em um período inferior a 30 dias da data da aplicação, de acordo com a tabela abaixo que eu fiz aqui, tá? A tabela do IOF, tá? Essa tabela é regressiva, tá? Então, nós temos aí, se você deixar o seu investimento lá por um dia, a alíquota de imposto é 96%. Se você deixar 2 dias, a alíquota de imposto é 93%. 3 dias 90, 4, 86, 5, 83, 6, 80. Então, é uma tabela regressiva, tá? É o que? Quanto mais tempo você deixar, mais quantidade de dias, menos imposto você paga, limitado a 30 dias, tá? Então entenda-se dessa forma, tá? Se eu for lá comprar um título do CDB e sacar no 4º dia, ou seja, eu vou pagar de 86% de imposto sobre o meu rendimento, tá? Ou seja, praticamente toda a minha rentabilidade vai para o bolso do governo, tá? Então, muitas vezes a gente investe lá achando que está ganhando um certo dinheiro, vai lá no 3º dia saca tudo, tá? Ou seja, 90% é IOF, aí tem os 10% que ainda vai incidir imposto de renda, que aí você vai para aquela alíquota ali, talvez ali de 27%. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com o IOF, tá? O IOF é super complicado, tá? Para o curto prazo. Então, tome muito cuidado em relação a investir em CDBs e sacar ele no curto prazo, eu digo de 30 dias, tá? Aplicações que tem IOF para a pessoa física, tá? Quais são essas aplicações, tá? Estão sujeitos à cobrança de IOF no curtíssimo prazo os rendimentos de fundos de investimento de curto e longo prazo, tá? Clubes de investimentos e títulos de renda fixa, né? Como títulos públicos,
certificados de depósito bancário, CDBs, letras de créditos imobiliário e letras hipotecárias, tá? Essas aqui é uma das aplicações que tem IOF para a pessoa física, tá? Então preste muito bem atenção nesses títulos aqui, tá? Antes de investir qualquer dinheiro. Aplicações que não têm IOF para a pessoa física. A caderneta de poupança é isenta de IOF, assim como alguns títulos usados para financiar o agronegócio, tá? Alguns outros investimentos estão com suas alíquotas desses impostos zeradas, o que na prática significa que estão isentos também. E é o caso do investimentos em ações, fundos de ações, debêntures, letras de crédito do agronegócio, letras financeiras, certificados de direitos creditórios do agronegócio, certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, tá? Também tem alíquota zero de IOF os investimentos em fundos que investem em participações de empresas de capital fechado ou que sejam classificadas como fundos de investimentos em participações, fundos de investimentos em empresas emergentes e fundos que investem em cotas de FIP. Tá? Ou seja, o que a gente vê aqui? As aplicações que não têm IOF para a pessoa física, normalmente é aquela que é incentivada para o governo para que tenha algum negócio por trás. Tá? Mas tem alguns cuidados que você tem que tomar aí, porque existe alguns prazos de carência, né? Existe renda variável atrelada a tudo isso. Então tem que se tomar muito cuidado, tá? Vamos aqui para outra tela. Como é feita a cobrança desse IOF, tá? O IOF incide sobre os rendimentos das aplicações financeiras com prazo inferior a 30 dias, tá? Ou seja, se você investir lá no título de renda fixa que tem IOF e você conseguir esperar por 30 dias, não vai existir cobrança de IOF. É isento de tudo isso, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Isto é, ele só será cobrado caso o investidor aplique seu dinheiro e faça o resgate antes de o investimento completar um mês, como eu disse anteriormente, tá? A partir de 30 dias, porém, não há mais IOF, tá? Assim, é relativamente fácil de se livrar desse imposto. Basta não resgatar antes de um mês de aplicação, como citado anteriormente. A exceção são os fundos de investimento que têm carência, tá? Então, tomem cuidado com a carência de qualquer fundo ou pergunte para o gestor quando você for investir nesses títulos. Tá? Porque neles há cobrança de IOF sempre que um resgate é feito antes do término do prazo de carência, tá? Ainda que esse prazo seja superior a 30 dias. Isso para fundos de investimento, tá? Os ganhos com aplicação nesses casos são zerados. As alíquotas de IOF são regressivas, ou seja, diminuem de acordo com o tempo que o dinheiro permaneceu aplicado, tá? Elas podem variar de enormes 96% para aplicações de apenas um dia a 3% para aplicações de 29 dias. A partir do 30º dia, não há mais cobrança, tá? Exceto para os fundos, observe muito bem isso, tá? O IOF é cobrado antes do imposto de renda, tá? Ou seja, o IOF é cobrado antes mesmo do imposto de renda. Isso significa que o IOF é calculado sobre o rendimento total, tá? Depois de descontados eventuais taxas de administração, tá? Já o imposto de renda é calculado sobre a rentabilidade restante, depois de tirar o valor correspondente ao IOF. Por exemplo, suponha que ao investir em um fundo de renda fixa por 15 dias, sua rentabilidade após o desconto da taxa de administração corresponde a R$100, tá? Como a alíquota de IOF nesse prazo é de 50%, R$50 serão pagos no resgate para honrar essa cobrança do IOF, tá? Ou seja, numa rentabilidade de R$100,
você já perde R$50 de IOF, porque ela tem preferência, ela vem primeiro a cobrança do IOF para depois vir a cobrança do imposto de renda, tá? Então, sobre os R$50 restante é que incidirá a alíquota de imposto de renda, que é de 22,5%, tá? Cobrada para aplicações inferiores a 180 dias, tá? Só corrigindo aqui, lá atrás eu falei 27%, mas para a renda fixa é 22,5% até 180 dias. Ou seja, isso daria de imposto de renda R$ 11,25, tá? De imposto de renda depois da antes da cobrança. Primeiro foi cobrado o IOF, para depois ser cobrado o imposto de renda sobre os R$50 restante, né? Aí descontou R$50, R$11,25 dos 50, sobrou R$38,75, que foi a sua rentabilidade, tá? Em outras palavras, 60% do seu rendimento iria para o bolso do governo, tá? Por isso que devemos tomar muito cuidado, tá? Para controlar isso direitinho, né? Se puder esperar passar os 30 dias, melhor, que aí não vai haver essa cobrança do IOF, tá? Então, pessoal, no curtíssimo prazo não rende muito, tá? Na maioria dos casos, tá? Como você pode ver, o IOF sacrifica muito a rentabilidade de investimentos com fundos, CDBs e títulos públicos no curtíssimo prazo. Mas mesmo a caderneta de poupança não é rentável em poucos dias, tá? Apesar de isenta de IOF, imposto de renda ou taxas, ela só tem rendimento quando completa um aniversário, ou seria melhor dizer mensário, tá? Se você investiu no primeiro deste mês, sua aplicação não renderá nada se você resgatar a quantia antes do próximo dia 1º, tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é que se você espere os 30 dias, tá? Já entre os investimentos isentos de IOF, pode ser possível fazer uma aplicação de curtíssimo prazo, porque eles não costumam ter muita liquidez, como é o caso das debêntures, ou seja, não permite resgates antes de um prazo mínimo, como ocorre com as LCA, tá? Então, quando você vai investir em algo que é isento do IOF, normalmente ela não tem, ela tem carência, né? E ela não tem muita liquidez. Então imagine só, você vai investir numa debenture, normalmente ela já tem um prazo estabelecido para que você saque ela, tá? Então você não consegue aproveitar essa isenção do IOF, tá? Ações e fundos de ações talvez sejam as exceções, pois não tem IOF e normalmente não contam com restrições para vendas ou resgate a qualquer momento. Tá? Ações e fundos de ações e fundos imobiliários, eles são isentos de IOF, tá? Porém, qual que é o problema aqui? Né? O problema é que ela é renda variável, ela oscila para cima ou para baixo. Então, se você pega o mercado muito em baixa, você vai ficar preso àquele investimento, né? Então, não vejo muito com bons olhos, principalmente para o investidor iniciante, pegar seu dinheiro e investir nas ações ou nos fundos imobiliários, que é isento do imposto de renda, tá? Então, o IOF, contudo, não deve inibi-lo de aplicar seu dinheiro, tá? Isso aí você não precisa ficar inibido. Você precisa entender que há essa cobrança para não contar com aquela rentabilidade e ela não vir para você, tá? Os recursos que você sabe que vai usar em poucos dias podem ficar na conta corrente, mas fora isso, qualquer rendimento positivo é melhor do que nada. Então vocês têm que estudar bastante o rendimento, principalmente perguntar na corretora ou pesquisar ele em si, tá? Apenas é bom tomar cuidado com as aplicações que possam ter rentabilidade negativa no curtíssimo prazo, ainda que conservadoras. Os títulos públicos têm dessas armadilhas que convém evitar, tá? Então, pessoal, o título público, muitas vezes, você sai com rentabilidade negativa se você não esperar os 30 dias para acessar essa cobrança do IOF, porque ela ainda tem uma taxa ali atrelada aí ao Tesouro Direto, tá? Então, se você acha que pode precisar resgatar a aplicação
antes de 30 dias, prefira aquelas que rendam alguma coisa, mas que não acarretem rentabilidade negativa como os CDBs e os fundos de DI, tá? Até os títulos de Tesouro Selic, os mais conservadores do Tesouro Direto, podem ter rendimentos negativos se resgatados em pouquíssimos dias, tá? Volta aqui pro vídeo. Eu quis trazer, tá, esse conteúdo aqui, tá, para vocês entenderem o funcionamento da cobrança do IOF, tá? Porque o que eu vejo, muitas pessoas pegam seu dinheiro, investem no CDB e saca na semana seguinte, ou no dia seguinte, ou no terceiro dia seguinte, tá? Muitas vezes, dependendo daquela rentabilidade, vem até negativa se tiver taxas específicas em si, tá? E no Tesouro Direto, ainda por ter uma taxa de administração, realmente essa rentabilidade vem super negativa, tá? Então tomem muito cuidado ao investir, estudem, tá? Porque não é simplesmente pegar o seu dinheiro e investir. Existem alíquotas de imposto de renda, IOF, que é descontado na fonte, que vocês precisam entender, principalmente por ter parte desse dinheiro investido em renda fixa, aquela reserva de oportunidade ou aquela reserva de emergência, tá? Então, se for por curtíssimo prazo, prestem muita atenção na hora de investir o seu dinheiro, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.